Bom dia, nono A, boa tarde, nono B. Então vamos dar início aí ao nosso período letivo de 2021. Infelizmente, ainda em um formato fora do que estamos acostumados, né? Então, fora do presencial. Voltamos com o ensino híbrido, que a gente chama. Então, parte dos alunos presencial na escola e parte dos alunos permanecem online. Eu vou continuar fazendo as gravações aqui como uma forma de apoio mesmo, revisão de conteúdo, enfim. Acho que é uma ferramenta que funcionou pra gente em 2020 e que pode continuar auxiliando aí ainda nesse período incerto, ok? Então, mesmo que teremos todas as aulas online ou presencial, eu vou continuar fazendo a gravação aqui para vocês terem um apoio maior, combinado? Então vamos lá dar início ao nono ano, último aí do ciclo de vocês, que passou assim, ó, voando todo esse período, esses últimos 3 anos. E é isso, então vamos lá. Hoje, diferente do que eu estava acostumada a fazer, que é mostrar pela apostila e tudo mais, eu vou gravar assim, de frente para vocês. Mas os próximos eu vou voltar a gravar a câmera virada, ok? Que aí fica mais fácil para acompanhar e tudo mais. Quem for utilizar esse material que eu deixo aí na rede para vocês, ok? Então, agora, no nono ano, início desse período, chegamos, enfim, aos países subdesenvolvidos. Então, se a gente fizer uma retrospectiva aí, o sexto ano é aquela parte mais física da geografia, né? Entender o meio, entender os elementos naturais, paisagem, as categorias de análise de base. O sétimo ano tem como pauta o Brasil, o nosso território e o contexto físico, social, econômico e político. O oitavo ano já é geografia geral, então a gente já amplia, sai dos limites do nosso território e vai para um contexto mundial, um contexto global aí, também das características físicas, sociais, culturais, econômicas, políticas, ok? E com foco principal lá em meados de 2020 até o fim, né, do período aí, com os países e as regiões desenvolvidas. E agora nós iniciamos o nono ano com o mundo subdesenvolvido. Então, retomando aquelas questões econômicas, né, no contexto geral, mas agora o mundo subdesenvolvido, ok? Então, esse primeiro módulo, a gente vai buscar retroceder aí alguns pontos importantes de retomada de conceitos, principalmente para a gente entender em que momento aconteceu essa divisão econômica mundial, né? Onde a gente categoriza os países ricos e os países pobres, o que são os países desenvolvidos e quais são os pontos deles, e os países subdesenvolvidos. Lembrando que agora o subdesenvolvimento ele aparece em maior proporção aí no nosso território, ok? Então o trabalho agora vai ser mais amplo em comparação com o mundo desenvolvido que vimos no ano passado, ok? Então bora lá. Eu vou acompanhar vocês aqui pela apostila, se precisar focar aqui em mapa, tabela, fica mais fácil, tá bom? Então, módulo 1, mundo subdesenvolvido, ok? Então, quando a gente fala do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, já é uma categorização econômica, né? E uma categorização social. Então, quem fez essa criação aí do que é o desenvolvido, o que é o subdesenvolvido, que separou esses dois mundos, foi exatamente uma questão social e econômica. Até porque estamos falando de din-din, ok?
Então, desenvolvidos e subdesenvolvidos. De todas, em média de 200 nações que temos em todo o nosso planetinha, 150 nações são subdesenvolvidas, ou seja, em média aí 75% do mundo tá em torno dos países, gira em torno dos países pobres, ok? Lógico que dentro do que consideramos subdesenvolvimento, ou seja, os países pobres, tem ainda uma subdivisão, mas a princípio vamos considerar só um único grupo, subdesenvolvido, ok? Então vamos lá, definição do mundo subdesenvolvido. Então nós já vimos isso e vamos retomar. Então, o que é considerado o subdesenvolvimento, ou seja, um país pobre, né? Então, tem a questão da renda per capita. O que é a renda per capita? É o PIB, Produto Interno Bruto, toda a riqueza do país, né? Tudo que ele produziu, importou, exportou, lucro, enfim, toda a riqueza do país, dividido pela população. Então, temos uma média de quanto é a renda per capita por habitante no período de um ano. E isso sabemos que é uma matemática, né, um cálculo errôneo, porque ele é muito amplo e aí ele não mostra a realidade. Mas até o momento é o que temos para ser utilizado. Então é definido o que é o subdesenvolvimento pela renda per capita, a escolaridade, então a educação, né? Então, em média, até qual nível essa população está alcançando, a média dessa população. Então, renda per capita, escolaridade e a expectativa de vida. Até quantos anos essa população está vivendo? E isso define o quê? Saúde. Então, renda per capita, economia, dinheiro, escolaridade, educação e expectativa de vida define a saúde. Por que define a saúde? Quanto maior o investimento em saúde, maior é a expectativa de vida, mais essa população vive, melhora a qualidade de vida. Então, por isso que é utilizado esses 3 parâmetros aí para definir o que é o subdesenvolvimento ou o desenvolvimento. Ah, mas além desses 3, existem diversos outros pontos a serem observados. Sim, então isso daqui é uma média dos 3 principais itens aí utilizados para definir o que é o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento, ok? Então aqui é um pouquinho da questão histórica, que vocês já viram anteriormente, mas retomar um pouquinho. Então, segunda metade do século XIX, segunda Revolução Industrial. Então, foi nesse período que a diferenciação aí social se tornou mais intensa, né? Mais visível. Então, maior diferença das condições sociais do país. Por quê? Porque estávamos tendo o início e o grande crescimento aí do processo de industrialização, e aí a questão econômica se tornou mais clara, né? Onde quem tinha uma condição econômica melhor eram os donos, os proprietários dessas grandes indústrias, e a mão de obra assalariada, né? Era a base dessa população onde as condições eram precárias. Então, a partir desse momento, essa divisão social aí se transformou se mostrou algo mais dicotômico, mais visível, ok? E a origem do subdesenvolvimento? Já falamos sobre isso, já vimos isso inclusive lá no 7º ano, mas retomando, lá no processo de colonização, onde a metrópole, que eram os países europeus, adentravam outros territórios, que eram as colônias de exploração, e retiravam os seus recursos. Esses recursos eles eram levados para a metrópole só enriquecia, só acumulava aí essas riquezas, enquanto a colônia estava sendo explorada e continuava numa situação precária, ok? Hoje em dia acontece exatamente da mesma forma, só que lógico, não com a retirada de recursos naturais, né? E sim com a exploração de mão de obra, com a instalação de
de grandes indústrias multinacionais, porque no país pobre tem o quê? Mão de obra barata, matéria-prima, e aí quem continua enriquecendo, entre aspas, aí é a metrópole, ou seja, o país, o dono, detentor dessa grande indústria, ok? O mecanismo de exploração continua o mesmo no contexto econômico, mas com exploração de forma diferente, principalmente no momento em que vivemos, ok? Lembraram? Conteúdo do 7º ano, hein? Aqui tem uma informação que aparece para vocês aqui na página 223. No passado, para mensurar uma condição econômica de uma família, né, hoje em dia tem outros parâmetros, inclusive tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Física, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa coleta de dados para chegar a liberação aí de informações sobre a condição econômica da população, ainda de forma geral. Mas no passado, a condição econômica era mensurada de acordo com as moradias. Então, quanto maior a moradia do indivíduo, mais dinheiro ele tinha, ok? Mais rico ele era. Desenvolvimento e apropriação das técnicas e tecnologias seriam os principais fatores da desigualdade socioeconômica? Então, será que com o desenvolvimento das técnicas, das tecnologias e da informação, essa desigualdade econômica, desigualdade social, ela se acentuou, ela se ampliou? Com certeza. Então, o processo que a gente tem da globalização é o quê? Uma maior produção do capital, uma maior concentração do capital na mão de poucos, enquanto tem ali uma base onde ela é explorada de outro ponto de vista, né? O caso de mão de obra barata, péssimas condições de trabalho, enfim, esses quesitos, ok? Na página 223 para vocês, tem um mapa bem interessante, bem claro, que ele mostra o mundo, renda per capita média no ano de 2017, tá bom? Então aí mostra os tons de roxo e lilás, baixa renda e média baixa, que abaixo de $1.025 anuais, no caso aí, e média baixa de $1.026 a $4.000 anuais, o que é muito pouco. Depois o laranjinha mostra a média alta, entre $4.000 e $12.000 de renda média anual por indivíduo, e a alta acima de $12.000. Então vocês percebem que principalmente na África a concentração aí de baixa renda e média baixa é muito maior, assim como alguns lugares pontuais na Ásia e no continente americano aparece aqui na América Central e um pouquinho na América do Sul. A média alta aparece em todos os continentes, a América do Sul predomina e o continente asiático também aparece em alguns pontos específicos da África, e a renda alta ela se limita, né? A Europa, predominantemente ali na Europa, na América do Norte e na Austrália, que são países, conjunto aí de países desenvolvidos, ok? Que inclusive alguns aí lá no passado eram os exploradores, as metrópoles, ok? Lá na página 224 tem um gráfico. Esse gráfico mostra evolução do PIB por grupos de países. Então, os países desenvolvidos mostra aí o PIB ao longo de alguns anos, de 1980 a 2016. E os países subdesenvolvidos mostra também a média de 1980 até 2016. E a participação em 2016 dos países. Então aí aparece a China como um gigante aí,
os Estados Unidos, Índia, Japão e Alemanha, ok? Aqui, olha, na 224 tem um Você Estudou, PIB, PPC, ok? Então, vamos continuar aqui. Outro ponto importante para a gente retomar e que já estudamos sobre é que as guerras, as grandes guerras que aconteceram, principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela foi um divisor, onde a partir desse momento houve também uma divisão econômica, né? Até porque a guerra faz parte de todo esse contexto econômico, ok? Então, século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, alguns países se beneficiaram com a situação. Até porque guerra, a gente também está falando de dinheiro, principalmente quando falamos de países desenvolvidos. Então, eles lucraram muito, principalmente nosso primo vizinho aqui, os Estados Unidos, tá bom? Vou falar bem dele, que nós já estudamos, inclusive. Então, os Estados Unidos, como ele se beneficiou, né? Da Segunda Guerra Mundial principalmente, e se transformou numa grande potência econômica, ou que a gente chama de hegemonia. O que era hegemonia mesmo? Países que detêm um poder econômico, político, militar gigantesco, no caso dos Estados Unidos. E vamos falar dele porque aí vai estar associado à exploração aí, principalmente dos países subdesenvolvidos, tá bom? Então, os Estados Unidos, eles foram fornecedores de armas, alimentos, principalmente para os seus concorrentes e com território arrasado. Colocaram colônias na sua esfera de influência. Então, depois dessa Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os Estados Unidos abraçou aí a causa de alguns países, principalmente os que já estavam destruídos por conta da Segunda Guerra, fez o financiamento, plano econômico, onde ajudou financeiramente outros países, e esses países passaram a ser ainda mais dependentes dos Estados Unidos, e com isso sai ganhando, igual um banco, né? O banco não empresta o dinheiro ali, faz um empréstimo milionário, porque ele é bonzinho. Tem uma causa por trás disso. Então, é juros atrás de juros. Então, entende-se que os Estados Unidos, ele usou essa Segunda Guerra Mundial e essa potência que ele passou a ter, essa hegemonia, para multiplicar a riqueza que ele já tinha. Então, movimentos de independência, libertação do socialismo. Aí, eu coloquei aqui Conferência de Bandung, anticolonialismo, todas as formas de dominação internacional, não alinhamento, criação de um bloco de países pobres que não se alinhassem com outros grupos, capitalistas, socialistas. Eram os países de terceiro mundo. Então, aí a gente tinha 3 grupos diferentes aí nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Os anticolonialistas, que tinham todas as formas de dominação internacional, e o não alinhamento, que eram aqueles países que não estavam nem de um lado, nem do lado do capitalismo, nem do socialismo, e que era considerado de terceiro mundo. O caso, Brasil, ok? O subdesenvolvimento. Se eu te perguntar, o que é o subdesenvolvimento? Como é definido o subdesenvolvimento? A pobreza, né, desses países. Estado crônico de inferioridade crônica econômica relativa. Então, é um nome bem rebuscado. Estado crônico de inferioridade econômica relativa. Então, em relação aos demais países do seu entorno, é uma falta aí de poder econômico, ok? E o subdesenvolvimento hoje? Sabemos que ao longo da história tiveram alguns momentos onde o mundo era dividido em dois diferentes mundos, onde era o desenvolvido e o subdesenvolvido. E hoje nós temos uma configuração e uma compreensão melhor do que é esse subdesenvolvimento e uma divisão desse grupo gigantesco de mais de 150 países
nessa condição econômica, ok? Então, o subdesenvolvimento a gente divide ele hoje em dia em 3 partes diferentes. Então, são os países subdesenvolvidos industrializados, né, que passaram a ter um processo de industrialização intensificada, ou que a gente chama de países emergentes. O que são os países emergentes? Eles estão emergindo, eles continuam numa situação de subdesenvolvimento, de pobreza, mas numa situação positiva perante os demais, ok? Que tem aí um grau de industrialização elevado, que tem uma dependência econômica, mas ao mesmo tempo uma relação econômica com outros países, principalmente os países desenvolvidos, tá bom? Subdesenvolvimento, agromineradores. Então, sabemos que agromineração, o que significa? Agricultura, agropecuária, que é o primeiro setor da economia, e retirada de recursos, a mineração, que é o setor da economia que menos rende financeiramente. Ou seja, em comparação com os subdesenvolvidos industrializados, esses países estão numa situação inferior, onde o grau de subdesenvolvimento ainda está lá caminhando nos seus primeiros passos, ok? E os subdesenvolvidos marginalizados. Então, os subdesenvolvidos marginalizados, eles não têm um grau de desenvolvimento em relação à indústria nem inicial, não tem, às vezes, o recurso ou uma condição econômica aí para ter um desenvolvimento no primeiro setor da economia, e são países numa situação extrema aí de pobreza. Muitos desses países se encontram numa situação, às vezes, de conflitos internos, de guerra civil, ok? De regime ditatorial. Então, a gente engloba aí nesse subdesenvolvido marginalizado. E aí, como medir, mensurar o subdesenvolvimento? Nós já vimos sobre, mas vamos retomar. Então, PIB per capita, o PIB per capita é um dos pontos aí que vai mensurar, quantificar se é ou não um país, uma nação dentro do subdesenvolvimento. A saúde, que nós já vimos, que é a expectativa de vida. A educação, que é a escolaridade. Então, esses 3 pontos é que se mensura, quantifica para definir se o país é subdesenvolvido ou desenvolvido, ok? Ou dentro do subdesenvolvimento, se ele é um país subdesenvolvido industrializado, agrominerador ou marginalizado, ok? E o quadro socioeconômico. Então, quando falamos assim, qual é a condição para esse país continuar ou estar numa condição de subdesenvolvimento, de pobreza? Então, é a dependência do mercado externo. O que é essa dependência? Por exemplo, se compararmos nós, enquanto país, enquanto nação, nós somos dependentes dos países desenvolvidos. Por quê? Nosso país é um país industrial. Grande parte da nossa economia vem da indústria. Mas essas indústrias não são nossas. São multinacionais de outros países instaladas aqui, porque a gente sabe que tem interesse, já vimos sobre isso, ok? A interferência das multinacionais, a desorganização das estruturas econômicas tradicionais. Então, é um país que depende, grande parte da sua economia de países diversos, além do seu próprio, que não tem uma organização. Quando a gente fala dessa organização econômica, principalmente, por exemplo, balança comercial, já estudamos isso finzinho do ano passado, lá da balança comercial. Então, se um país ele não tem uma estrutura econômica e uma organização interna da sua economia, o que acontece? Ele não produz tudo que ele precisa, certo? Não gera emprego. Quem gera emprego são as multinacionais que se instalam no seu território e exploram a mão de obra que é barata, né? E aí o que acontece? E se ele não produz tudo que ele precisa,
ele faz o quê? Ele importa. Então, quando tem essa balança comercial negativa, onde o país consome mais do que ele ganha, a grosso modo assim, então gera esse problema econômico, ok? Que vai continuar classificando como subdesenvolvimento. Quando falamos do subdesenvolvimento e do desenvolvimento, porque o nosso país, porque os países subdesenvolvidos não criam uma política para sair do subdesenvolvimento? Porque a gente está falando de uma organização econômica gigantesca. Então não é simplesmente, eu tenho uma dívida, eu enquanto indivíduo, eu tenho uma dívida, eu vou conseguir sair da minha dívida em 6 meses. Não é além disso, estamos falando de nações, de conjuntura política, econômica e de uma bagagem histórica gigantesca, né? Até porque quem está acostumado a ver notícias sobre, enfim, economia, aqueles nomes que a gente ouve na TV ou agora vê em jornais eletrônicos e tudo mais, a gente fala, mas teve um crescimento econômico no último ano. Ok, quanto foi esse crescimento econômico? Aumentou aí o PIB do Brasil 0,5. Aí a gente fala, como assim 0,5? A economia, para um país se desenvolver, crescer, é assim, passos de formiga. Diferente de alguns países asiáticos que já estudamos lá no 8º ano, que tiveram políticas muito rígidas e tiveram um crescimento econômico mais acelerado, mas são os únicos lá, tanto que a gente chama de tigres asiáticos, os poderosos aí que tem um crescimento gigantesco. Inclusive, alguns países nesse período que a gente enfrenta, né, que é um período, uma crise sanitária, de saúde pública e econômica mundial, onde todos os países estão sofrendo, alguns países asiáticos conseguiram manter aí o saldo positivo na sua economia, um crescimento, mesmo que bem menor em comparação com anos anteriores, ok? E aí, algumas características aí, que aparece para vocês a partir da página 230, que é características específicas dos países subdesenvolvidos, tá bom? Então, o setor primário numeroso, lembrando que setores econômicos, setor primário, agricultura, agropecuária e extrativismo, o que gera pouquinho. Segundo, setor secundário, a indústria, e setor terciário, comércio e serviços, que é muito típico dos países desenvolvidos, ok? Então, nos países subdesenvolvidos temos o quê? Um setor primário numeroso, onde a maior parte da população trabalha grande parte da população trabalha nesse setor. A economia tem base rural, né? Não 100% rural, mas uma grande porcentagem da sua economia geral, de 100% aí da economia anual, gira em torno da agricultura, da atividade rural. Então, vem subsistência, as plantations, que são os agronegócios, plantações gigantescas, cheias de investimento visando o mercado externo, e a Revolução Verde também. Então, é investimento em maquinários para se produzir mais. Um exemplo que nós temos é o nosso território, né? Então, o Brasil produz muita soja, muito milho, muita cana-de-açúcar, né? E ainda é um país que sofre com a fome, assim como diversos outros países subdesenvolvidos. Tem um território gigantesco, que a gente fala de dimensões continentais, mas planta soja, milho e cana-de-açúcar com foco na exportação, ok? Sendo que nem rende tanto assim. Setor secundário. Nos países subdesenvolvidos, principalmente os industrializados, é um setor crescente, ou seja, sempre tem um desenvolvimento ali, um investimento ali na indústria para crescer cada vez mais. Então, esses são dois fatores aí, duas características dos países subdesenvolvidos, ok? Mas e os países marginalizados? Não tem um setor secundário crescente? Início da caminhada. Então, pode ser que alguns países marginalizados ou agromineradores começaram a ter recentemente ou começaram agora
a ter um investimento ali na indústria. Mas lembrando que esse crescimento econômico, de desenvolvimento principalmente, ele não é no curto período de tempo, ele é um longo período de tempo, ok? E aí, algumas características aqui que sabemos que quanto mais um país está ali engatinhando, caminhando para o desenvolvimento, mesmo que sabemos que essa caminhada é lenta, bem lenta, tem alguns pontos que mostram que é uma tendência mundial aí que tem acontecido. A queda do crescimento vegetativo. Então, o nosso país já passou a ter um crescimento vegetativo bem menor em comparação a 30 anos atrás. Então, isso mostra, né, um conjunto de características, mas principalmente um maior desenvolvimento aí do país, do território. Problemas de urbanização acelerado. Então, quanto maior grau de urbanização, tem um maior desenvolvimento. Não que não tenha problemas, hein, gente? Até os países desenvolvidos que tiveram um acelerado crescimento urbano aí, tem problemas até hoje. Aí tem a questão da fome, que é uma característica dos países subdesenvolvidos, alguns mais que outras, né? Aí eu coloquei aqui uma informação para vocês, que aparece aí na apostila. Deixa eu ver. Vai aparecer... Falar certinho? Achei. Vai aparecer na página 241. Então, eu coloquei a questão da fome aguda e crônica. Eu vou passar essa informação que é importante para a gente ter em mente. A fome aguda é aquela considerada má alimentação, né? Então, a ONU definiu que uma alimentação... e lembrando que essa questão da alimentação está diretamente ligada à questão da saúde, que está diretamente ligada à questão da mortalidade, principalmente infantil. Enfim, é um elemento aí interferindo e colaborando para o outro. Então, a fome aguda é a má alimentação. Então, uma população que tem alimentação menor que 2.400 calorias diárias, ok? E por que essas 2.400 calorias? É uma média, para vocês terem uma noção, eu sempre coloco esse exemplo, que é uma média aí de 3 refeições simples por dia, ok? Sabemos que parte da população, inclusive no nosso território, não tem acesso a isso que é o básico, né? Muitas vezes nem a comida mesmo, né? E a fome crônica, que é qualitativa. Então, o que significa essa fome crônica? Então, está relacionado a períodos de instabilidade, então, períodos de guerra, características físicas, sei lá, secas, muito intensas, que aí é num período muito específico. Mas os dois são considerados aí o problema da fome, são problemas gigantescos, ok? E a educação reflete no quê? A educação reflete diretamente na economia, diretamente. Tanto quando eu dei o exemplo para vocês, e nós já estudamos, daqueles gigantes asiáticos, por que será que eles cresceram tão rápido num curto período de tempo? Porque teve um investimento gigantesco no que é a base da educação, no que é a base da sociedade, principalmente aí na educação. Então, quando se investe em educação, o reflexo vai ser direto aí na economia, ok? E, consequentemente, na qualidade de vida. E aí, o último ponto aí é o combate à pobreza. Então, o combate à pobreza é algo típico que sempre vai ser levantado aí, principalmente em relação aos países subdesenvolvidos, né? Que, mais uma vez, por mais que estamos falando de diversos países, e que temos o nosso como uma comparação, o nosso país, que tem uma economia relativamente positiva aí, encontramos todos esses problemas sociais, principalmente a questão da fome, falta de saneamento básico. Agora, comparando a outros países do mundo, onde a condição social do território é uma situação muito mais precária em comparação ao nosso.
Então, é um problema gigantesco. Na página 251, tem uma tabelinha que mostra objetos de desenvolvimento do milênio, que é essa questão do combate à pobreza, ok? E aí dei uma olhadinha aí nessa tabela que ela tá bem completa, vai até a página 252. Então ela mostra aí o número de mortes de crianças com menos de 5 anos, a taxa de mortalidade materna, que está definindo a questão de saúde, a população atendida com tratamento antirretroviral, ou seja, prevenção, vacinação e tudo mais, a população mundial com acesso à água potável, que está ligado diretamente à saúde, ajuda oficial para o desenvolvimento. Aí tem pobreza extrema em países subdesenvolvidos, tem um infográfico que mostra isso para vocês. Crianças de idade escolar fora da escola primária, um infográfico aí também. E parcela de matriculados em escolas primárias por gênero na Ásia Meridional, especificamente. Então é bem amplo aí. E lá na última página do módulo de vocês, 253, tem aí alguns termos utilizados nessa questão do subdesenvolvimento e que são palavras-chave que sempre vão aparecer. Então, nenhuma pobreza, nenhuma fome, boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, aí, ODS, como metas de redução de pobreza e questões ambientais nos próximos anos, ok? Então é isso, ficou até longo esse primeiro módulo, mas ele é mais de retomada aí de alguns conceitos, porque vamos utilizar o 2021 e o conteúdo aí de vocês do 9º ano é bem tranquilo, então é o que já tínhamos no 8º ano, mas agora com foco nos países subdesenvolvidos, ok? Então realizem as atividades, a maioria das atividades são interpretação de texto, de tabelas, gráficos e mapas, ok? Qualquer dúvida envia um Clesep e até a próxima, nos vemos online, nos vemos presencial. Tchauzinho!